como entender os reajustes do seu plano de saúde. Você já olhou para sua fatura de plano de saúde e ficou na dúvida sobre de onde vem tanto aumento? É anual? É por idade? É certo? É abusivo? Hoje eu vou te explicar como entender os reajustes do seu plano de saúde e identificar quando eles podem ser abusivos e questionar. Vamos lá. Todo contrato de plano de saúde ele pode sofrer, em média, até 2 tipos de reajuste. O reajuste anual, que acontece uma vez por ano para todos os beneficiários daquele contrato, e o reajuste por faixa etária, que é aplicado conforme a sua idade, o escalonamento da sua idade. O reajuste anual ele tem suas peculiaridades a depender do plano de saúde. Ou seja, o plano de saúde, se ele é individual, antes de 99, antes da lei dos planos de saúde, ele fica limitado ao que estiver estipulado no contrato. Mas se ele for depois da lei dos planos de saúde, aplica-se o percentual definido pela ANS todos os anos. Já os planos coletivos, empresariais ou por adesão, que são a maioria no Brasil, eles são negociados livremente entre operadoras, empresas e administradoras. E por serem livres, eles variam de contrato para contrato e é aqui que começam os abusos. Ainda que a ANS não regule esse índice, ela lhe define algumas regras, como por exemplo, ela define que o prazo de 12 meses deve ser aplicado a cada reajuste, há proibição de reajustes diferenciados dentro de um mesmo contrato e há proibição de preços diferenciados para novos e velhos beneficiários. Ela ainda determina que há algumas condicionantes a serem observadas nesse reajuste. A primeira condicionante é que deve ter a demonstração de ocorrência prévia de negociação entre a administradora e a operadora de plano de saúde. A segunda condicionante é que deve ter a demonstração da fórmula de reajuste no contrato e de maneira clara. E ainda deve haver a demonstração pela operadora de extrato pormenorizado da aplicação daquele índice, de como ela chegou naquele índice por meio de cálculos atuariais. Acontece que, pelo não atendimento a essas regras, é que muitas vezes o judiciário, atento a esses abusos, tem reconhecido que as operadoras estão aplicando reajustes indevidos. Já o reajuste por idade, embora permitido, é um dos mais questionados na Justiça. O STJ, no tema 952, definiu que ele só é válido quando houver previsão no contrato, seguir as normas da ANS e os percentuais aplicados forem razoáveis e justificados atuarialmente. O que isso significa? Que a operadora não pode aplicar aumentos desproporcionais, especialmente quando o consumidor atinge as faixas mais avançadas, como acima de 59 anos. Agora que você entendeu os tipos de reajuste, vem a pergunta mais importante. Como saber se o aumento do seu plano de saúde foi abusivo? Aqui eu vou te dar 3 sinais de alerta que você deve observar com atenção. O primeiro, saltos percentuais muito acima da inflação ou do reajuste da ANS, especialmente nos planos coletivos. 2, falta de transparência. A operadora até prevê ali no contrato a forma de reajuste, mas ela não está clara, ela não está detalhada. E 3, ausência de documentos técnicos. Você pede e a operadora não apresenta, por exemplo, o extrato pormenorizado ou cálculo atuarial de como chegou naquele índice. Se você identificou algum desses pontos do seu contrato ou nos seus boletos, é possível pedir a revisão dos reajustes e mais, até recuperar valor pago indevidamente dos últimos 3 anos. O Poder Judiciário tem decidido a favor dos consumidores em casos assim, especialmente quando há indícios de reajuste abusivo, de aumento sem a previsibilidade contratual ou violação do Código de Defesa do Consumidor. Você não precisa saber, especialmente cálculos ou leis, para saber se o reajuste está certo ou se está errado, mas você precisa de alguém que traduza o contrato e as normas com estratégia de segurança. Aqui nesse canal eu te ensino como proteger os seus direitos. Basta me seguir e se foi útil para você, compartilhe essa informação.